Informática, Polícia Federal. Olá, meu amigo, como é que está? Tudo tranquilo? Como é que foi a prova da Polícia Federal? Estamos aqui para fazer justamente os comentários, né? Os comentários desta prova que, sob a visão de alguns, uma prova complicada, uma prova difícil, uma prova que surpreendeu muita gente. Bem, né? Vamos tentar fazer aquela análise imparcial. Ver questão a questão, ver se ela é uma questão de um nível médio, fácil, difícil, tá? E tentar chegar numa conclusão final de que qual seria uma nota boa, uma nota de corte, cabe recurso em alguma, o gabarito da banca, aquele gabarito, né, preliminar, ele é questionável ou não? Tudo isso você vai acompanhar aqui com a gente nos comentários dessas 36 questões. Olha só, que jornada, hein? 36 questões. Por isso a informática tinha esse peso tão forte. Afinal, numa prova onde a punição quando a pessoa erra, poxa vida, 36 pode se tornar 36 negativo, né? Então não queremos isso. Saber aonde fugir, aonde não arriscar, eu sempre falo, é a estratégia de uma prova da Sebrasp, ok? Então, chega de conversa e vamos para a nossa primeira questão. Só eu quero deixar bem claro que eu falo primeira questão, mas a numeração que eu vou seguir aqui, ela foi numeração com base em uma das provas. Muitas vezes de uma prova para outra mudava a ordem da questão. Então, o que a gente vai tentar tratar é justamente para o aluno, né, aquele comentário, com base no texto. Não se prenda muito à minha numeração. Veja o conteúdo da questão, ok? Vamos lá? Nossa primeira questão aqui é falando sobre internet. Assunto bom, né? Para começar a prova, um assunto bem animado. A respeito de internet e intranet, julgue os itens a seguir. A forma correta para pesquisar no Google, como ferramenta de busca, Google Search, a correspondência exata da frase crime organizado, exclusivamente no sítio pf.gov.br é crime organizado, entre aspas, em pf.gov.br. Olha só que interessante, a Sebrasp repetindo as cobranças, né? Repetindo as cobranças a respeito de busca. Tivemos uma na PRF, que gerou até uma polêmica, mas aqui ela está mais fácil. Aqui é o beabá, é o óbvio. Olha só, eu sei que a busca exata eu busco usando a aspa. E lembrando, aqui no caso é a aspa dupla, ok? Então, crime organizado entre aspas. Só que tem mais um detalhe. Eu quero pesquisar ainda dentro do site, né, publicações a respeito disso, dentro do site da Polícia Federal. E aí, será que funciona esse tal de pf.gov.br? Nós temos duas maneiras, o in URL, ou temos a ideia do site, dois pontos, e aí, né, a página, o endereço na qual você quer que ele pesquise, ou parte do endereçamento na URL tem que ter, por exemplo, gov.br. No site, o site tem que ser da pf.gov.br, ok? Então, quando você sabe parte ou você sabe toda a ideia do site, mas não só in sozinho, ou seja, errado. Por essa ser uma questão que eu falo de uma cobrança típica, comum, eu classifico ela como uma questão fácil. Anota aí, fácil, ok? Vamos para a próxima. 62. A respeito de internet e intranet, julgue o item a seguir. A versão atual do Google Chrome, que é o navegador mais usado, provavelmente é o navegador que você está acessando agora no momento. Então você pode interromper o vídeo e testar isso. Ver se isso é uma verdade ou não. Claro, no dia da prova não tinha essa possibilidade. Um minuto, seu fiscal, deixa eu só acessar rapidamente aqui esse site, eu quero ver um recurso. Não, né? Não. Mas e aí? Vamos dar uma olhadinha no que ele fala.
Então, a versão atual do Google Chrome dispõe de um recurso que permite avisar o usuário sobre a possibilidade de ele estar utilizando uma combinação de senha e de nome de usuário comprometida em algum vazamento de dados em um sítio ou em um aplicativo de terceiros. Cara, eu falo, PF, olha aí, olha aqui, Polícia Federal, pô, vazamento, privacidade, né? Então, é muito foco relacionado à segurança. Eu falo, é uma das ferramentas de segurança que o navegador Chrome tem, a ilha do check-up, né? Você fazer um check-up da tua senha, a tua conta, o usuário, para ver se ele ele não foi alvo de algum tipo de vazamento. Então é como se tivesse uma lista negra, né? Não de páginas suspeitas, mas de informações que vazaram. E se essa tua senha não estaria, né? Esse teu usuário, essa tua senha não estaria nessa relação. E ele vai te alertar, sugerindo, indicando você, ó, seria bom que você trocasse de senha. Na verdade, a troca de senha, meu amigo, deve ser periodicamente. Ninguém faz isso, professor. Concordo, eu também não faço. Né? Eu tenho, ó, desde moleque a mesma senha. E olha que já passou um bom tempo, hein? Então eu uso a mesma senha desde moleque. Perfeito? Então, mas as orientações de segurança dizem que é recomendável, é bom a troca periódica da senha. Mas aqui ele falando de um recurso do Chrome. Existe esse recurso? Sim, sim. Mas não é o tipo do recurso que a pessoa às vezes use com frequência, a não ser as pessoas preocupadas com a segurança, as pessoas antenadas. Esses tempos que eu falo aí, que um mês e pouco, saiu uma reportagem sobre essa mesma ferramenta, está sendo disponibilizada, né, para as versões em dispositivos móveis, no teu smartphone. Você poder usar esse tipo de ferramenta também no smartphone, porque hoje você concentra muito o acesso via esse tipo de dispositivo. Então, eu falo para o aluno, cara, estudar não é só acompanhar os videozinhos aqui, estudar não é só ler a apostila, estudar é estar atento para o mundo, é ver em cada situação, né, uma possível questão de prova, ok? Beleza? Então essa aqui eu classifico, não é fácil, mas é uma questão de nível médio. Quem está antenado ao dia a dia deve ter visto algum recurso do tipo. Beleza. 63. Se quando do acesso ao sítio https://www.gov.br/pf/ptbr na versão mais recente do Google Chrome for visualizado o ícone de um cadeado cinza ao lado da URL, então aqui aparece aqui ao ladinho esse cadeadinho fechado. O símbolo em questão está sinalizando que esse ambiente refere-se à intranet. A intranet da polícia. Tá de sacanagem, pô. Isso aqui é questão primária. O que é o cadeado? O cadeado diz respeito à criptografia. Os dados que transitam estão no ambiente criptografado. Tem nada a ver com intranet. Besteira. Errado. Esta aqui é fácil ao extremo. Isso aqui, ó, é mumuzinho, ok? Barbada. Como é que tá o placar? 2-1? Pois é, marcou as duas, errou a outra, tá com 1. Pouco, né? Então, a estratégia, marcar o que sabe. Os Fzinhos, o fácil, você não pode perder, meu amigo. Você não pode perder. Se você perder o fácil, poxa vida, né? Eu vou ter que tirar leite de pedra. Vou ter que acertar as de médio e de nível difícil, que não chegaram ainda, hein? Vamos para a próxima. Questão número 64. Ó, mudou o assunto, hein? Cara, a gente ainda fala aqui a respeito de internet e intranet, né? Até tem que ver se o enunciado também é exatamente esse, mas na verdade ele fala sobre planilha eletrônica, que não é um tópico assim que a gente esperava uma questão muito elaborada. Eu diria que essa questão aqui, cara, pouca gente conhece esse recurso. Quem mexe com mais frequência. E eu vou ser bem sincero,
né? Momento da sinceridade. Em aula mesmo, a gente não fala de toda essa gama, né, desse preenchimento relâmpago. Cara, é uma ferramenta fantástica, né? Maravilhosa, ok? Mas, claro, a gente esperar que a banca vai reservar uma questãozinha, um tópico para tratar disso, não era uma expectativa. Mas vamos ver a questão? Se um usuário, você, receber uma planilha do Excel a seguir somente com os dados contida na coluna A e B, então tá, A e B, ok? E necessitasse construir, preencher a coluna C. Então a coluna C foi preenchida e em vez de digitar manualmente os dados que dá raiva, Acre, AC, Alagoas, AL, Amapá, AP, né? Dá raiva. Eu poderia fazer o referido preenchimento digitando o seguinte, o conteúdo Acre, AC, na C1, selecionar a célula C1 e acionar o botão. Que botão é esse? Professor, eu nunca vi esse botão na guia dados. Então tá, primeiro, realmente, isso aqui está nas versões mais recentes, mais novas. E aí o preenchimento relâmpago, ele faz uma análise. Como é que você quer que ele preencha? Na verdade, ele vai entender que é Acre a C. Ele fez a junção do A1 com o B1 e construiu esse. Então, mesmo não sendo uma fórmula, e sendo bem sincero, eu faria através da fórmula concatenação. A1, E comercial, entre aspas, o hífen, E comercial, B1. Eu faria assim, clique duplo, preenche automaticamente. Mas usar o recurso de autopreenchimento, esperando que ele faça essa análise, que é uma concatenação e vai repetir para os outros, cara, a ferramenta faz. Por isso que eu falei, a ferramenta é fantástica, é maravilhosa a ferramenta, tá? Só que ela é pouco explorada. E em prova, então, ele gerou a dúvida. Se gerou a dúvida, alguns deviam, não faz isso não. Isso aqui eu faço através do concatenar. E aí marcou errado. Né? O cara, será que faz? Nunca fiz, né? E aí eu deixei em branco. Aqui, o deixar em branco por não ter a certeza é o mais recomendado. Mas a questão está correta, ok? Alguns colegas, então vamos botar aqui, ó, nível médio ou nível difícil, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, médio, mas você faz a tua avaliação, a tua tabulação, tá? Se é difícil e você não tinha certeza, por que você arriscou? Ok? Nível médio, alguns se aventuraram e arriscaram, mas entenda que não é de nível médio. Alguns estão questionando recurso nessa questão porque isso não está presente em todas as versões. E ele não fala aqui de qual versão. O edital também não falava e aqui também não. Realmente, né? Isso deixa o cara meio na sinuca. E aí? Eu diria que duvido. Aposta minha, duvido que a banca aceite essa argumentação, né? O recurso existe, o recurso está nas versões mais recentes, ou seja, né? Não tenho culpa se você usa uma versão mais antiga. Eu acho que a banca não vai acatar. Então fica aí esperto, tá? Na hora que cai cobrança e não fala a versão, tenta estudar sempre as versões mais atuais. Questão de nível médio. Próxima. A respeito ainda da internet e intranet, julgue o item a seguir. No Linux. Sabe o Linux? Eu sei que a maioria é usuário de Windows, mas tem caído muito em prova Linux. Linux, o que cai? Comando, diretório e característica. O que caiu aqui? Comando. No Linux, o comando pwd é um comando também bastante cobrado em prova e a pegadinha é típica, dizer que pwd tem a ver com senha de password, não. É utilizado para realizar a troca da senha. O que faz o pwd? Ele informa em que diretório você está. Então essa aqui, ó, baba. Ah, mas eu errei. Acontece. Mas entenda, essa é uma questão fácil porque é o beabá do Linux. Põe aí F, questãozinha errada, ok? Bem, pessoal, tô acelerando, tô agilizando aqui porque a gente tem que ver 36 questões. E tem questões que o comentário ele é bem direto, bem objetivo. É porque é. Ou é porque não é. Essa aqui, por que o PWD não altera a senha? Porque não é.
A função dele é informar em que diretório você está, tá? Professor, mas e qual é o que faz para alterar a senha? Tá, meu amigo, aí é outra questão, pô. Aí é outra questão. PASS, P-A-S-S-W-D. Parecido, né? Parecido, mas não é igual. Vamos lá, vamos para a próxima. No que se refere à rede de computadores, vamos para a rede. Julgue os itens que se seguem. O SMTP. Cara, questão de e-mail. A banca insiste em cobrar questão de e-mail. E e-mail, assim, tá muito batido, tá chato. O SMTP é o protocolo indicado para prover o serviço confiável de transferência de dados em formulários de dados, no caso de o usuário estar trafegando no sítio da internet, por exemplo. Mas para aí, SMTP não é aquela história de e-mail? Sua mensagem está partindo? Né? Então, veja, sua mensagem está partindo. É o protocolo de envio. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Visita ao site, transferência confiável. Aí seria o HTTP ou o HTTPS. Tá? Então aqui, SMTP está voltado ao envio de e-mail. Certo? Vamos lá, então, fácil e errado. Erradaço. Cara, já tá com uma gordurinha, hein? Já tá com uma gordurinha. Não sou eu. Eu sei que a câmera, né, engorda a pessoa alguns quilos. Mas não. Tô falando, né, você já deve estar com algumas gorduras, porque tem muita questão fácil, pô. Tá? Como é que tá o placar aí? Ok? Vai fazendo. No final eu vou fazer a minha estimativa. Vamos lá. No que se refere à rede de computadores, julgue os itens que se seguem. Na comunicação entre dois dispositivos da internet, o protocolo IP, conhece o IP? Tem o IPv4, o IPv6, especifica o formato dos pacotes que trafegam entre os roteadores e sistemas finais. Professor, o IP não é aquela história do endereçamento? É. Então ele serve para dizer para onde vai, de onde veio, né? Não é isso? Sim. Então tá errada a questão? Não. O IP, na verdade, ele tem mais funcionalidades. Uma das funcionalidades é justamente apresentar, descrever, trazer consigo esse formato dos pacotes que vão cair na rede. Né? Então, por incrível que pareça, ele especifica o formato dos pacotes. É outra das tarefas do IP. Essa aqui, ó, armadilha, casca de banana, realmente não é. A gente sempre fala do IP como endereçamento, e não esse aprofundamento do IP. Essa é a questão difícil. Essa é a questão que pode roubar um ponto de vocês. Esta, tá? Já estamos na questão 7, né? 7. Então, uma que pode, de repente, roubar. É assim a vida, né? Você vai indo, tropeça. Vai indo, tropeça. Então, o negócio é você mais ir do que tropeçar. Então, a meu ver, uma difícil. Ok? Serve de orientação para você ver um pouco mais a fundo, estudar um pouco mais a fundo essa ideia do funcionamento do IP. Boa? Não é o caso aqui, mas o IP, lá na estrutura, né, no modelo OSI, tá? Ele está em qual camada? Na camada 3, na camada de rede. É aonde ele vai abandonar, né? Ou receber, dependendo do sentido, está saindo da máquina, caindo no transporte, ou está vindo no transporte caindo para a parte mais física, tá? Ele vai pegar e ler esse endereçamento e vai adequar, transformar de acordo com o tipo de pacote que foi enviado. Ok? Vamos lá. 68. No que se refere à rede de computadores, julgue os itens que se seguem. A pilha de protocolos TCP/IP de 5 camadas, aí já tem briga, né? O OSI é incontestável, são 7 camadas. Só que o TCP/IP tem alguns autores que falam que são 5, outros que falam que são 4. Então tem público defendendo as duas posições. Isto é uma grande encrenca para concurso.
a falta de uma referência bibliográfica. Pô, se você dissesse que eu vou cobrar de você com base no autor tal, eu ia estudar o que aquele autor fala, para mim é lei. Na área, vocês da Polícia Federal, né, na área de direito, tem muitas esses pontos de vista, né, tá, de cada jurista. Então, muitas vezes, né, a visão de fulano, né, uma jurisprudência adotada aqui. Então, tem esses detalhes. Isso é muito chato em prova de certo e errado. Tem gente reclamando dessa questão, tem gente reclamando, mas eu falo, a banca, ela já errou em outras provas a respeito disso. Não deixar claro se é 4 ou se é 5. Modelo de 4 camadas ou modelo de 5. Aqui ela começa o discurso. Amigão, esquece, ó, eu tô falando TCP 5 camadas. Eu tô falando TCP 5 camadas, onde nós temos a camada de aplicação, temos a camada de transporte, tá? E aí o que acontece? No de 4 ele junta aqui duas, e no de 5 ele divide. É o é o enlace, rede, baixo para cima, física, enlace e rede. 1, 2, 3, 4, 5. O que acontece aqui é que em algumas ele trata isso como uma camada e aqui passa a ser internet. Tá? Então, modelo 5, resumindo. E a pilha de modelo OSI, que são 7, tem em comum as camadas física, sim, física permanece, enlace, mantém, rede, ok, transporte, ok, no modelo OSI são 7. Aqui é que no modelo OSI ele divide em 3. Sessão, apresentação e a aplicação. Então, a aplicação também tem no modelo OSI. Tá? Tem no modelo OSI e tem no modelo TCP. Então, eu diria que a questão está correta. A questão está correta. Perfeito? Bem, veja, pessoal, esta questão aqui, o pessoal está reclamando, questionando, porque se cabe a ideia do 4 ou 5. Mas como a banca já descreve aqui, descreve de cara a figura do modelo 5, acho que essa questão não vai ser anulada, não vai ser alterada, né? Isso sempre depende, mas depende da posição da banca. Mas por enquanto o gabarito é correto. Vamos para outra? Vamos lá. Com referência a conceitos de proteção e segurança, julgue os itens subsecutivos. 69. Denomina-se backdoor a situação em que o usuário sofre um ataque, seus dados são criptografados, ficam inacessíveis e não exigem desse usuário, exige-se desse usuário o pagamento de resgate. Tá de sacanagem, de novo, eu já não aguento mais falar de ransomware, criptografia, sequestro de dados, ransomware, backdoor é porta dos fundos. É uma porta ali? Deixa eu ver, né? Abre a porta aí, abre a porta dos fundos, ok? Onde o invasor ele tem livre acesso à tua máquina. Tem nada a ver aqui, pô, nada a ver. Errado, questão fácil. Acho que eu não classifiquei a anterior, né? Deixa eu ver. Não classifiquei. Esta questão aqui, essa é uma questão de nível médio, fácil. Olha, médio para fácil. E essa aqui, fácil, ok? Vamos lá, próxima.
caso o usuário tenha recebido um conjunto de arquivos com Trojan em seu conteúdo, e esses arquivos estejam em uma mídia que representam uma mídia de armazenamento local em sua estação de trabalho, recomenda-se a utilização de IDS, Intrusion Detection System, para a realização da limpeza dos arquivos. E aí, pessoal? Veja, o IDS ele se preocupa com a invasão. Se a informação já está de forma local, o IDS ele não detecta, ele não verifica a ação de vírus, a ação de Trojan, né, de forma interna. Ele está pensando no tráfego, analisando o tráfego, o que está entrando, tráfego, não tráfico, tráfego, o que está entrando e saindo, pensando tua máquina, rede externa, internet, tua máquina, ok? Ou a tua rede. Então, é nesse fluxo que ele age. Ok? E não aqui dentro de uma situação já local. Por isso, questãozinha errada. Vamos botar essa de nível médio? Vamos botar essa de nível médio. 70, nível médio. Vamos para a próxima. Questão número 71. Acerca de computação em nuvem. Ah, computação em nuvem também é legal. Uma boa essa, hein? Uma boa essa. Esperada. Cloud Computing, julgue os itens subsequentes. As desvantagens da Cloud Computing incluem a inflexibilidade relativa ao provisionamento de recursos computacionais. É necessário estabelecê-los no momento da contratação e não há a possibilidade de ajuste de escala de acordo com a evolução das necessidades no mesmo contrato. Bom, para aí. Uma das vantagens do uso da nuvem é a tal da escalabilidade. Eu posso evoluir ou involuir, né? Posso aumentar ou reduzir, né, o meu uso e com isso, obviamente, né, o pagamento, né, a contratação de serviço conforme a necessidade. Período complicado agora, produção caiu, vamos começar a dispensar. Diferente de eu ter comprado a máquina, aqui eu pago por quanto eu uso, né? Meu contrato, né, coloca ali a situação de que eu posso, né, periodicamente rever, contratar mais ou descontratar, né, devolver um tanto. Então, questãozinha errada. É uma das vantagens da nuvem. Errado. Fácil. Essa eu considero como fácil, tá? Vamos para a próxima? Dá para ver mais uma. Como são 36, eu vou dividir em blocos aí, tá? Eu sei que algumas exigem um comentário um pouquinho mais. Tá? Alguns comentários mais elaborados. Veja. Acerca da computação em nuvem, julgue os itens subsequentes. PaaS, plataforma como um serviço, contém os componentes básicos da IT na nuvem e oferece o mais alto nível de flexibilidade e de controle de gerenciamento sobre os recursos de tecnologia da informação no que diz respeito ao cloud computing. Parei. Componentes básicos, equipamento, máquina, espaço de armazenamento, é IaaS, é infraestrutura. A plataforma é criar um ambiente de desenvolvimento. Tá errado. O problema é você captar essa ideia aqui, ó. Então, posso identificar ela como nível médio. Posso. Mas é uma questãozinha que quem estudou, né? Quem estudou deve realmente ter visto essa diferença entre IaaS, PaaS e SaaS, que é o software como serviço. Perfeito? Bem,
Aqui nós vimos até a questão número, volta lá rapidinho, aqui. Vimos até a questão número 72 pela minha lista, tá? Então já foram 12. Como são 36, vou deixar para o próximo bloco, tá? Temos 3 aulas para fechar esse conteúdo, ok? Fechamos por aqui, voltaremos daqui a pouco com mais 12 questões. Um abraço, até mais!